Olá, povo de Deus! Estamos aqui de novo com a nossa série A Jovem Esposa. Que alegria! Que alegria! Hoje vamos ler e meditar a página 25 do livro A Jovem Esposa. Você que nos acompanha pelo YouTube, você que nos acompanha pelo Instagram, seja bem-vindo. Que bom é ter você aqui. Compartilhe o vídeo, manda para suas amigas, para as jovens esposas que você conhece, para aquelas que estão noivas, para aquelas meninas que ainda têm dúvida da sua vocação. A leitura desse livro nos faz adentrar nesse mistério do matrimônio e pode ajudar muitas jovens, principalmente aquelas que estão vivendo uma crise no seu matrimônio, sem entender direito o que é o matrimônio, o que é a vida em família. Esse livro me ajudou muito e eu tenho certeza que pode ajudar muitas meninas também. Então compartilhe, comente, envia para quem você sabe que está precisando, tá bom? Nós vamos então meditar a página 25 do livro e vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas nem as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Então vamos ler, né? És uma filha agraciada, abençoada e enviada para uma obra santa, que somente das mãos divinas do Criador podia emanar. Por isso repete com o salmista: ao Rei dedico as minhas obras. Com laços indissolúveis estás presa ao teu esposo. Com laços mais fortes e indissolúveis te deves prender a Deus teu Pai. Nunca abandones os costumes piedosos que te acompanharam desde a infância. Tua primeira e última saudação de cada dia pertença a Deus. Aqui o autor fala diretamente para nós esposas, que a nossa vida precisa estar diretamente ligada a Deus. Que com laços indissolúveis nós estamos presos ao nosso esposo, mas também estamos presas a Deus. A nossa vocação é o quê? Um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Por isso que o autor fala desta forma nessa parte. E aqui, o que diz o livro? Sobre a importância da oração. A oração da esposa. Comeces o teu dia tendo um diálogo com Deus e finalize o dia tendo um diálogo com Deus. A nossa vida se transforma a partir do momento que a gente coloca na nossa rotina esse costume de, em primeiro lugar, no nosso primeiro horário do dia, nos colocarmos na presença de Deus para conversar com Deus. A nossa oração no início do dia e quando formos dormir, a nossa oração para fechar aquele dia. É uma intimidade que toda esposa precisa ter com Deus, nesse relacionamento indissolúvel, nessa união profunda e perfeita que o autor está nos dizendo aqui. É a oração da esposa que pode transformar o lar. A oração da esposa. Deus atende uma esposa que clama com amor, com fidelidade, com sinceridade. Temos nas Sagradas Escrituras história de tantas mulheres que pediram a Deus com confiança e Deus realizou grandes milagres. Temos a oração de Esther, a rainha Esther, que clamou a Deus no momento de morte. Deus ouviu a sua oração. Temos Ana, que era estéril, e ela pediu até chorar no templo sagrado, e Deus ouviu a sua oração. Temos Raquel, que também era estéril, e ela clamou a Deus, e Deus ouviu a sua prece. Então temos inúmeras histórias de mulheres que através da oração atingiram profundamente o coração de Deus. O livro continua: leva a luz de Cristo para o teu lar. Sê tu mesmo uma luzinha de Deus que guia e esclarece a todos que a cercam. Esposas que me ouvem, nós precisamos ser a luz do nosso lar. Nós precisamos ser o reflexo de Cristo dentro da nossa casa. Uma maneira perfeita de levar essa luz de Deus é sorrindo, é tendo alegria. O dia que nós esposas acordamos mal-humoradas, aquele dia ele não é produtivo. O nosso esposo, a gente percebe que ele também não fica bem. Os filhos com certeza não ficam bem. Agora, o dia que a esposa acorda sorrindo
e recebe o esposo, os filhos, todos que moram na casa com um sorriso, o dia é outro, a vida é outra, o casamento é outro. Então, esposa, leve essa luz para o seu esposo, leve essa luz para sua casa, sorria, troca o seu mau humor por um sorriso. E sabe aquele dia que você tá assim, pé da vida, seu marido tá insuportável, tá te enchendo a paciência? Tente fazer esse sacrifício de mesmo na dor sorrir, de mesmo no estresse sorria. Coloca um sorriso nesse rosto e devolva com amor talvez muitas ingratidões que você tem recebido dentro do seu lar. No vídeo anterior, que eu convido você a ouvir, a ver se você não viu, eu conto a história de mulheres que foram canonizadas. História de mulheres que sofriam muito no matrimônio, violência doméstica, adultério, alcoolismo do marido, mulheres que sofriam doenças gravíssimas, muitas morreram por causa dessas doenças e foram canonizadas porque, mesmo diante da dor, elas sorriam. Elas eram santas, elas eram fortes e guerreiras. Então assista o vídeo anterior para você poder entender isso aqui. É uma continuação, tá bom? E aí continua o livro. Em ponto nenhum, Deus pode ser preterido em relação ao teu marido. Talvez dependa só de ti criar no lar uma vida cristã de oração, irradiar sobre o teu esposo a oração. Esse é o segundo ponto. Talvez dependa só de ti, jovem esposa. Criar no seu lar uma vida de oração. Muitas mulheres que reclamam, né? Ah, porque só eu rezo nessa casa, ou só porque eu vou na igreja nessa casa. Mas depende, talvez, de nós, a nossa iniciativa, de dizer naquele final de tarde, vamos rezar o terço juntos? Vamos hoje, antes de dormir, rezar o terço, né? E aí tem o princípio. A esposa acorda sorrindo. A esposa acolhe o esposo com um sorriso. E quando for à noite, vamos rezar o terço juntos. Vamos introduzindo pequenas orações durante o nosso dia, né? Isso compete a quem? Ambos, sim. Só que a mulher, ela tem a missão de cuidar do seu lar. A mulher, ela tem a graça de Deus de ter essa delicadeza de ser mulher, de ser a esposa, de ser aquela que rege, que conduz o seu lar. A mulher, em toda a história, a gente percebe que o número maior é de mulheres na igreja, né? Porque a mulher, ela tem essa sensibilidade de ter essa intimidade com Deus. É um dom, é um presente que Deus nos dá. Então, por que não introduzirmos isso dentro do nosso lar? Muitas esposas que ficam talvez aí o dia inteiro na igreja, né? Nossa, tem tantas mulheres assim, que bênção, que bênção. Mas precisamos entender que a nossa primeira igreja está aqui dentro do nosso lar, da nossa casa. E por que não dividir esse tempo? O seu esposo precisa de você. Os seus filhos precisam de você. A sua primeira missão é dentro do seu lar. Talvez, ao invés de você rezar o terço ali na capela, por que você não reza dentro de casa com os seus? Chama o seu esposo para rezar o terço, rezar outras orações que talvez você goste e queira rezar com ele. Chame uma vez, chame uma segunda vez. Tenho certeza que se você tiver essa delicadeza, esse carinho, não tem como não dobrar esse marido. Não tem como não dobrar esse marido. Olha o que diz aqui. Quem sabe se tem que aprender novamente contigo a pôr as mãos e seguir a velha e tradicional ordem de orações cotidianas. No caso, o esposo, né? Quem sabe ele tem que aprender contigo a pôr as mãos e seguir as velhas e tradicionais orações cotidianas que as famílias faziam antigamente em seu lar e que foi se perdendo durante o tempo. Faz entrar em tua casa este tesouro de Deus, do qual vós ambos deveis aurir a vida. Que belo espetáculo quando os corações dos esposos se unem na oração comum,
na hora da refeição, em seu aposento. Os que compreendem algo de Deus sabem que deste ambiente Deus não pode estar longe. Está no meio de vós com a sua bênção. Gente, que lindo isso aqui, né? Que lindo isso aqui. Deus está presente no meio de um casal que reza junto, que faz ali suas orações juntos. E aqui o autor diz assim, a união da oração comum na hora da refeição em seu aposento. Ou seja, a oração que é feita nas refeições, né, antes de se alimentar, fazer uma breve oração, mesmo que seja uma jaculatória, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. E no seu aposento, que é aonde? No seu quarto, no quarto do casal, ou na hora de dormir, ou na hora de acordar, que o casal juntos possam fazer uma oração, ainda que seja breve, mas que isso possa voltar a acontecer. É que o autor nos exorta. Olha como ele diz aqui: os que compreendem algo de Deus sabem que deste ambiente Deus não pode estar longe. Um ambiente que conserva essas tradições. São coisas que as famílias de antigamente faziam muito, essas orações em família, na hora da refeição, e hoje foi se perdendo. Hoje as famílias nem usam a mesa, não comem na mesa, né? Cada um no seu quarto, na sala assistindo televisão. Quanta riqueza nós perdemos com o tempo, mas nós podemos fazer isso voltar, sabe? Às vezes a gente pensa, é bobagem comer na mesa, tanto faz, isso não vai fazer diferença. Mas faz diferença sim, porque perdendo pequenas coisas que a gente vai perdendo as grandes coisas da nossa família. Muitas famílias estão acabando porque perderam essas pequenas coisas. Porque perderam as pequenas coisas. Viu? Pra gente construir uma casa, a gente não faz uma mágica e pum, a casa tá pronta. Não! É de tijolinho em tijolinho que a casa é construída. E assim é a nossa vida. Então, se nós vamos tirando esses pequenos tijolos, essa casa desmorona. Essa casa vai desmoronar. Então, se você já percebeu que na sua casa, que no seu matrimônio, esses pequenos tijolos foram retirados, coloca esses tijolos novamente. É você, esposa, que tem a missão de introduzir essas pequenas virtudes dentro do lar. É sua missão. Não espere pelo seu esposo. Dê você esse passo. Porque são tijolos que alicerçam o nosso matrimônio. Entende? Alicerçam. Porque senão daqui uns dias vai estar cada um no seu quarto fazendo a sua refeição, cada um no seu quarto fazendo a sua oração, cada um no seu quarto vivendo a sua vida, no seu telefone, no WhatsApp, com as amigas, com os amigos. E cadê a vida matrimonial? Cadê a família? E quando os filhos chegarem? Para quem não tem filhos como eu. Os meus filhos precisam chegar e ver um ninho arrumado para que eles cheguem. A minha casa precisa estar preparada para que esses filhos venham. Então, que a nossa preparação seja assim, na união e na oração. E vou terminar a leitura com um parágrafo maravilhoso. Olha o que diz: o lar em que se reza é a cópia fiel da casa de Nazaré, da mais santa família. Não custa tornar sagrada a tua família. Jovem esposa, querer é vencer. Nós finalizamos assim. Que lindo, gente, que maravilhoso. Coragem, jovem esposa, querer é vencer. Se até hoje você não conseguiu viver isso no seu casamento, comece de hoje. Reconstrua a sua casa, coloque os tijolos certos. E se você já vive isso, continue assim, continue dessa forma. Não deixe que a construção da sua casa vá perdendo o alicerce com o tempo, não. Que Deus seja o princípio e o fim de tudo na nossa vida. A missão é nossa de ser essa luz no nosso lar. A missão é nossa de sorrir todos os dias e trazer o amor de Deus para a nossa família. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.